Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver aqui no Toque de Clay. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale no seu coração, que você tenha um excelente momento aqui diante de Deus. Ontem nós lemos sobre Efatá, que abra-se. Eu falei para a gente orar e pedir ao Senhor que abra as portas dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas curas. E o Senhor faz isso, da mesma forma que ele fez ali com aquela moça, né, com aquele gago. Ele era um homem gago e surdo. E hoje nós vamos ver Jesus alimentando uma outra multidão. As multidões gostaram do que ele fez e vão alimentar outra. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Eu estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Jesus se preocupa com a sua fome. Jesus se preocupa quando você quer comer alguma coisa, ou quando você está precisando de alguma coisa, não seja nem comida, mas de qualquer outra coisa que você está precisando. Jesus se preocupa. Ele estava preocupado, eu estou com pena dessa gente. Eles vieram de muito longe, eles estão há muito tempo sem comer. E os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Olha como que eram os discípulos e como somos nós. Jesus já tinha feito um milagre desse com 5 pães e 2 peixinhos. E agora eles vêm de novo para Jesus. Acho que Jesus fez tipo um teste assim para ver o que eles iam falar. E aí eles falaram: como que a gente vai encontrar um lugar para comprar comida para toda essa gente? Eles já colocam uma objeção. A fé dos discípulos é muito pequena. É igual a nossa. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que a gente não seja assim. Já acabaram de ver um milagre ali e agora estão de novo na mesma situação, no mesmo ciclo. E ainda assim eles não têm a ideia de procurar quem tem os peixinhos ali que Jesus vai multiplicar. Eles não têm. Eles ficaram preocupados. Onde a gente vai achar um comércio que venda para toda essa gente? Ai, ai. Onde vamos encontrar comida para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou de novo a mesma história. Jesus é paciente com você. Paciente, você erra sempre os mesmos erros, você sempre está no mesmo ciclo, você está rodando realmente em ciclo no seu problema e Jesus tem paciência com você. Ele já fez um milagre na sua vida, ele já fez 2, 3, 10 e você ainda continua procurando como eu vou fazer para resolver isso, mesmo já tendo visto Jesus agir na sua vida. E os discípulos perguntaram, já lemos, né? Como vamos encontrar? Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. 7, responderam eles. Eles tinham 7 pães. Mais pães do que daquela outra vez que eles viram aquele enorme milagre acontecendo. E mesmo assim, eles estavam querendo caçar um comércio para comprar comida para todo mundo. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois ele pegou os 7 pães, deu graças a Deus. Então partiu e os entregou aos seus discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Então vamos ver a ordem aqui. Eles falaram que tinha 7 pãezinhos. Aí Jesus mandou o povo sentar. Faça a sua parte, aquieta-se. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Está escrito em Salmos. Aquieta seu coração. Você quer essa bênção? Então você fica quieto, você senta. Olha o que Jesus falou, senta. Mandou todo mundo sentar, mandou todo mundo acalmar, mandou todo mundo respirar. Esperar o milagre, esperar ver o milagre. Então, todo mundo senta, ele pegou os pães, ele pegou o milagre, ele pegou a coisa que você tem aí, o pouquinho que você tem, os 7 pães que você tem, e deu graças a Deus. Ele levantou o céu, ele orou, ele entregou aquele pouquinho, aqueles 7 pãezinhos, ele entregou para Deus, ele falou: Senhor, multiplica aqui, alimenta o teu povo, sacia esse desejo, esse milagre que essas pessoas esperam, né? Essa fome que eles têm. Ele deu graças a Deus e então ele partiu os pães, ele fez todo o trabalho. Ele orou, ele pegou, ele orou, ele viu, ele percebeu que o milagre podia acontecer ali.
repartiu e entregou para os discípulos e eles distribuíram para o povo. Então as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que fazer a parte delas. Jesus podia muito bem alimentar a barriga de vez, assim, ó. Pare a fome e parar. Mas não, a gente tem que acalmar, a gente tem que ver o milagre, Jesus tem que pegar o seu milagre, tem que saber o que, que você tem, ele vai agradecer a Deus, ele vai pedir a multiplicação, ele vai orar. O milagre é na hora que ele ora. O milagre é esse, a hora que ele ora e entrega para Deus. Aí Deus faz o milagre. Aí ele corta e distribui para os discípulos e os discípulos fazem a parte dele. Você não consegue fazer as coisas sozinho, você precisa de ajuda. Temos que ter ajuda das pessoas. E eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graça, tá vendo? O milagre é orar. O milagre é orar, gente. Jesus orava em tudo. O milagre é orar. Para de ficar com preguiça, com vergonha, com sei lá o quê. Pare de se sabotar e ore. Jesus pegou os peixinhos e deu graças a Deus por eles e mandou os discípulos distribuíssem também. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Na outra vez, sobrou 12 cestos. Aí eu falei que eram 12 meses que Deus ia te suprir na sua empresa, no que você fosse fazer lá, o Senhor ia te suprir. Ele te dá comida o ano inteiro. Agora 7. O que eu vou falar aqui no meu toque de classe? 7 dias da semana. No nosso ocidente aqui, como a gente distribui as coisas, né? 7 dias da semana. Todos os dias o Senhor vai suprir. Todos os dias o Senhor vai fazer o milagre da multiplicação com o pouco que você tem, se você orar. Se você der graças a Deus, se você orar. Ó, 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000 pessoas. Aqui eram realmente pessoas, né? Lá eles falaram homens, por isso que a gente calculou, né? Porque mulheres não eram contadas. Nesse caso aqui são pessoas. Então tinha homens, mulheres, crianças, tudo misturado ali. E Jesus mandou o povo embora. E logo depois subiu no barco e com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Não me lembro desse nome. Enfim, Jesus alimentou, fez o milagre, supriu, ensinou. E depois que eles estavam com a barriguinha cheia, Jesus falou, vai descansar, vai para sua casa. Descansa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quieto, o Senhor vai fazer, se você orar e entregar o pouco que você tem. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder. E se o seu poder vinha mesmo de Deus, né? Está fazendo teste com Jesus. Jesus deu um grande suspiro. Ai, eu acho que Jesus já estava assim meio que de saco cheio dessa gente, sabe? Jesus odeia os religiosos. Ele odeia. Ele tem ranço dessa gente. Ai, eu acho que ele faz assim, saco. Eu que penso, isso é toque de Clayton. Tá? Porque o que Marcos escreveu, né? Que Jesus deu um grande suspiro e disse, por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora e subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Por quê? Porque ele estava fazendo teste, entendeu? Os fariseus, os religiosos estavam pedindo milagre. Jesus não gosta dessa gente. Essa gente pesa a vida das pessoas. Jesus é liberdade, Jesus é tranquilidade, Jesus é amor. Quantas vezes eu ouço as pessoas falando de mim? Eu tô selada pelo sangue de Jesus, sabe? Mas é chato. As pessoas falam que eu tenho, como é que eles falam? Eu já ouvi de várias formas, né? Deixa eu me lembrar aqui. Tipo assim, você é boazinha demais para falar de Jesus. Você só fala do amor, você não fala do fogo consumidor. Ah, você tem o filtro do ágape. Quer dizer assim, eu sou muito boazinha, eu só falo coisas gostosinhas de Jesus, só falo de amor de Jesus e não falo das coisas. Eles falam isso como é pejorativo, sabe? É para me ofender, é para dizer que eu não falo a verdade sobre Jesus. E eu acredito muito, muito que cada um tem um ministério. Eu não discrimino você que fala só coisas terríveis, que Deus vai destruir a terra com fogo, vai
consumir as pessoas no fogo do inferno, que vai chegar uma trombeta aqui e vai matar todo mundo. Eu acredito nessas coisas também. E eu acredito que cada um tem o seu ministério. Embora eu seja muito agitada, muito ativa, eu não tenho o ministério da destruição. Eu tenho o ministério realmente do amor. Então, para você que fica me mandando mensagem, falando de mim, desde que eu sou nova, você só fala coisas gostosinhas de Jesus. Jesus para mim é gostosinho. Jesus para mim é amor. Jesus para mim é alegria. Quando eu leio aqui, eu vejo Jesus fazendo assim, que saco. Para que eu vou fazer milagre para esses religiosos, para eles ficarem se exaltando por aí, para eles ficarem pesando a vida dos outros, falando tudo é proibido, tudo é pecado, tudo é difícil, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, cheio de regras de homens. Jesus está de saco cheio. O que Jesus quer de nós? O que Jesus quer do público do Toque de Clay aqui, que são mais de 110 mil pessoas? Jesus quer que a gente ame os outros. Jesus quer que a gente distribua amor. O mundo já está em guerra demais. Principalmente nesse ano que eu estou gravando, 2026, o mundo está em guerra. Eles estão brigando como se fosse para Deus. Deus nunca quis guerra. Deus é realmente amor. Claro que Ele é fogo consumidor. Mas tudo no seu tempo. Nós estamos no tempo de resgatar as pessoas para o lado do bem, para o lado do amor, amar, ajudar, cultivar o bem. No meio de um mundo tão perdido, cheio de guerras. Guerra dentro de casa, guerra de homem contra mulher, guerra de política, guerra de tudo. Guerra literal de Estados Unidos, Israel, Irã, sei lá mais quem, todo mundo misturado, uma guerra danada. Aí você vem reclamar porque eu quero falar do amor de Jesus. Por favor. Por favor. Você não gosta de ouvir sobre o amor de Jesus? Procure outras pessoas que são cristãs também, que falam das desgraças e destruições que vai acontecer quando Jesus voltar. Aí sim, vocês estão lascados quem não aceitar Jesus, quem não ouvir a palavra de Deus. Quem não quiser saber mais coisas sobre Jesus agora, ser amigo de Jesus, vai estar lascado. Mas isso aí, ó, é para outras pessoas. Para mim não, eu quero falar do amor. Quero falar do bem, quero falar da gratidão que eu tenho por Jesus ter me resgatado do mundo podre e ter me trazido para a luz. Esse recado foi para você, que fala que eu tenho o filtro do ágape, que eu só falo de amor, que eu sou muito boazinha. É para você. Quem dera eu fosse tudo isso que você acha que eu sou. Quem dera. Eu tô caminhando para ser, mas tá muito longe ainda. Tá muito longe. Infelizmente. Mas um dia todos nós seremos perfeitos. Essa carne vai voltar pro pó e nós seremos perfeitos. Aí sim, seremos bonzinhos com Jesus. Iremos reinar com Jesus. Aí sim. Agora não. Agora eu leio a Bíblia e falo do amor de Jesus. Jesus odiava os fariseus. Odiava quem colocava regra pesada na cabeça dos outros e no fundo o coração deles era podre. É isso que Jesus está falando aqui. Ele foi embora, ele falou, não vou fazer milagre nenhum para essa gente. Não vou fazer nada. Eu, hein? Nenhum milagre será feito para essas pessoas. E Jesus foi embora. E subiu no barco e voltou para o outro lado. Ele ele quer distância de gente que pesa os outros. Esse é o recado para você aí. Vamos continuar. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo, fiquem alertas, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns para os outros, ele está dizendo isso porque não temos pão? Os discípulos são muito boca aberta, né? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender essas coisas? E Jesus perde a paciência às vezes, né? Porque, meu Deus, ele fala. Ao mesmo tempo que ele é extremamente paciente com os discípulos dele, com as pessoas que conhecem, que veem ele, ele perde a paciência às vezes. Por que vocês são tão duros? Por que você não acredita? Você pede milagre, eu te dou e você não crê. Ai, por que você é tão duro para entender essas coisas? Vocês têm olhos, mas não enxergam. Vocês têm ouvidos, mas não escutam.
Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. Aí Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Jesus está trazendo à memória os milagres que ele faz. Está trazendo à memória os milagres que ele fez na sua vida, na minha vida. Está puxando na sua mente para você lembrar o tanto de coisa que ele já fez. E eles responderam 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Fermento é o que incha a massa, né? Que inflama, que faz crescer o pão, o bolo. Isso é o fermento. E ele fala para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e do Herodes, porque eles falam. E a fala deles vai te inflando. E você começa a achar que eles estão certos. Realmente, eu tenho que lavar as mãos milhões de vezes para poder comer. Eu não posso comer carne disso, daquilo, eu não posso fazer isso num dia tal, no outro dia, eu não posso usar tal tipo de roupa, eu não posso fazer isso, fazer aquilo. E você fica dentro de um labirinto ali sem fim. Isso é fermento. Fermento é você estar conversando com uma pessoa e a outra vem fuxicar da outra e começa a te futricar, assim, te envenenar, e você vai inflando e faz um monte de loucurado. Isso é fermento. É o que os fariseus e o Herodes faziam. E Jesus está falando: cuidado com o fermento, cuidado com a conversinha que você está ouvindo, cuidado, você está dando muito ouvido para fariseus, para Herodes, para gente ruim. Pare de ouvir, porque você está fermentando a sua alma com conversa fiada. Sai desse meio, sai. Você tem liberdade, você é livre, Jesus te libertou. Sai desse meio, para com essa conversa fiada aí. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocassem nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou saliva nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele e perguntou: o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? E o homem olhou e disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele, e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E começou a ver tudo muito bem. E em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Então Jesus fez um grande milagre aqui. Ele tocou mais uma vez para mostrar que ele é um só com a gente. Ele tocou nos olhos daquele cego, ele ficou embaraçado, via pessoas como árvores andando, não via direito, nitidamente. Daí Jesus fez de novo e ele ficou curado. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe, e no caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros que é um dos profetas. Aí Jesus pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Pedro sabia, né? Jesus queria saber o que você acha dele. Ele está te perguntando: quem você acha que eu sou? Quem é Jesus para você? Pense aí, quem é Jesus para você? O que é Jesus? Depois que você pensar, depois que você chegar à conclusão, quem é Jesus para você? Aprimore Jesus no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. A vida vai ficar muito melhor, te garanto. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o filho do homem terá que sofrer muito, e ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto e 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus está ensinando, falando, explicando, falando tão abertamente, tão nitidamente que eles não ouvem. Talvez a gente é assim, né? Jesus fala direto com a gente: não faça isso, ou faça isso. Mas é tão direto que a gente fica meio cambaleando. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás.
Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Não há nada que poderá pagar para ter a vida de volta. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Não tenha vergonha de servir a Jesus. É a melhor coisa que você faz. 20 minutos. Beijão e até amanhã.